Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, a primeira EdTech focada em desenvolver profissionais de RH do Brasil. E hoje, nesse papo, convidei o Ale Fleury para conversar com a gente sobre transformação organizacional e como o RH pode, por meio da sua estrutura e seus produtos, conduzir isso da melhor maneira possível. Ale, seja muito bem-vindo, se apresenta pra gente. Obrigado, tudo bom? Tudo ótimo. Beleza. Então, eu sou o Ale Alexandre Fleury, tenho 47 anos, sou casado há mais de 25 anos e eu e meu marido, a gente tem 2 filhos, adolescentes hoje em dia. Adolescentes. Não é fácil, a gente aprende muito dizer em que são casa. adolescentes. A gente aprende muito em casa para depois levar para a empresa. É isso. Né? Minha jornada em recursos humanos completa agora esse ano 22 anos. E é a área que eu amo de paixão, não era a minha área de escolha. Eu trabalhei muitos anos como ator, depois trabalhei muitos anos em escolas de ensino especial como psicólogo, que sou formado em psicologia. Não sabia, que legal. E conciliava a psicologia com a carreira de ator. E aí em Curitiba, que eu sou curitibano, e aí quando a gente veio embora para São Paulo, eu comecei a enveredar para o RH, me apaixonei, então já estou há 22 anos nessa jornada, né? Principalmente em empresas de tecnologia. Trabalhei em 2 empresas de varejo também, tanto multinacionais como empresas brasileiras. E atualmente eu estou como Head de People na Dil. E a Dil é uma empresa de transformação digital. E essa palavra transformação, ela faz parte da minha vida. Eu digo que eu sou especialista em transformação organizacional. Porque desde a primeira empresa que eu cheguei, eu já comecei a trabalhar com transformação digital, transformação organizacional. Revendo processos de recursos humanos, revendo toda a estrutura de RH, para que por meio do RH a gente possa transformar o negócio. E é usando essa tua experiência que a gente vai trazer o nosso conteúdo de hoje, Legal. Né? Então, para a gente começar, acho que eu gosto sempre de introduzir com uma pergunta de contexto, onde a gente coloca todo mundo dentro da mesma página. Quando a gente está falando de transformação organizacional, do que exatamente a gente está falando? Quais exemplos você pode trazer para a gente para tangibilizar? Tá. É transformação de cultura, é transformação de valores e transformação de processos. Perfeito. É quando a gente une isso, né? Cultura, valores e processos para transformar algum aspecto daquele negócio. Até porque se a gente não vai nessa base de transformação, dificilmente a gente vai chegar no resultado que a empresa busca. Transformação organizacional muitas vezes parece que é algo mais de uma área de marketing ou mais de uma área de growth, de inovação, mas se a gente traz para a área de recursos humanos, a gente permeia essa questão de cultura e valores e a gente transforma a organização com a base de valores daquela empresa. E quando a gente olha para o mercado rapidamente, você falando isso, me lembrei que há uns anos atrás, várias matérias elas foram... saíram em vários lugares que as empresas gastaram bilhões de dólares investindo em tecnologia antes de investir em pessoas na hora de fazer transformação digital, por exemplo, né? Porque descobriram que são as pessoas que fazem a transformação efetivamente, que precisava de investir nelas antes ou pelo menos em paralelo de investir em tecnologia, né? E esse investimento na área de recursos humanos é muito importante. E aqui não é investimento de grana, né? Aqui é investimento de tempo e investimento de acreditar que RH não é uma área de apoio. Aliás, né, quando dizem que RH faz parte de apoio, eu sempre falo para as pessoas... Você se arrepia, né? Não só me arrepio, eu fico vermelho, né? Que é aquela questão, eu não sou apoio, eu não sou muleta da organização, eu não sou muleta de líder, eu não sou muleta de nada, né? Eu sou um agente transformador. E essa palavra eu gosto muito, essa expressão, sabe? Agente transformador. Como é que a gente pode ser agente de transformação desde a área de recursos humanos? E isso tem muito a ver com essa questão que eu estava falando de transformar a área de recursos humanos primeiro. Né? Atualmente eu estou numa empresa que é a Dil, que eu comentei. A Dil, a gente tem em torno de 400 colaboradores e colaboradoras. A área de recursos humanos hoje, People, que a gente chama, a gente tem mais ou menos 24 pessoas dentro da área, dividido, né, em 4 atividades. Quais são elas, para a gente inspirar as pessoas? Administração de pessoal, a área de desenvolvimento, remuneração e recrutamento e seleção. Legal. Né? A área de desenvolvimento, todas as áreas, eu estou mudando um pouco essa nomenclatura agora, que a área de desenvolvimento para mim é a jornada de um maker. De um maker é a pessoa que trabalha com a gente, né? O nosso colaborador e colaboradora. Então a gente está mudando um pouco essas expressões, porque essas expressões elas acabam ajudando nessa transformação. Legal. Uma transformação que a gente começou muito forte o ano passado foi em relação a feedback.
né, de criar a cultura de feedback na empresa. Eu trabalho com feedback, para você ter ideia, desde 2003. Um feedback intencional, né? Assim, de estruturar processos intencionais. Exato. E eu entendi também que essa transformação, ela vem muito da questão do feedback. Né? Quando a empresa permeia o feedback. E feedback não é aquele... Primeiro que eu não acredito em feedback negativo nem positivo. Né? O feedback, ele é sempre positivo, porque independente do que eu vou compartilhar do meu julgamento contigo... É para evolução. É para evoluir. Exatamente. Incrível isso, né? hein? Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Inclusive no treinamento de feedback, de cultura de feedback, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é: vocês vão quebrar paradigmas, que é uma outra coisa importante para a transformação organizacional, é quebrar paradigma. Vou te dar outro exemplo. Eu cheguei numa empresa americana, aqui no Brasil, era responsável por Brasil e Argentina. No Brasil tinha 3 pessoas na equipe e na Argentina tinha 2 pessoas. De people. E o que eles queriam era transformar o RH, porque o RH era visto como uma grande área de departamento pessoal, principalmente no Brasil. O pessoal da área saía da sala, né, com papel na mão, as pessoas se escondiam embaixo da mesa. É sério? E eu vou dizer que assim, tem uma grande massa, uma galera aí no mercado que tem essa mesma sensação. Sim, viu? isso era 2015. Né? E eu cheguei com aquele cenário, tinha uma analista sênior de folha, tinha um analista júnior que fazia toda a parte de ponto e uma jovem aprendiz. E o RH aqui no Brasil era isso, era uma grande área de departamento pessoal. E a missão que me foi dada quando eu cheguei, né, inclusive para o headquarter e tudo, era que a gente pudesse melhorar o engajamento das pessoas. Existia uma pesquisa de engajamento na empresa, onde no Brasil e Argentina tinham as piores pontuações. O Brasil era 54% de engajamento e a Argentina era 52%. E lá na Argentina tinha 2 pessoas, uma focada em folha, né, e outra focada em tudo que é desenvolvimento. E como é que chegar num cenário onde o RH já não era estruturado para trabalhar engajamento, melhorar o índice de engajamento? E eu digo que foi a melhor experiência da minha vida, essa empresa. Né? Por quê? Porque eu pude começar do zero. Então a primeira coisa foi resgatar valores. Mas do zero com apoio? Zero com 100% de apoio. Perfeito. Até porque qualquer processo seletivo que eu passo, a primeira coisa que eu pergunto, das primeiras coisas que eu pergunto é entender qual é a minha função aqui e qual vai ser meu nível de autonomia ou carta branca para fazer o que a gente quer fazer. Carta branca não significa fazer qualquer coisa, mas ter autonomia de trazer a forma como eu penso, como eu vivencio, né, é super importante também para a transformação organizacional. Deixa eu abrir uma aspas. Claro. Essa sua pergunta e outras, eu vivo falando isso para as pessoas, tá, Lê? A gente como RH, a gente esquece, mesmo sendo de RH, que nós como candidatos, na condição de candidato escolhendo uma empresa, a gente também deve escolher onde a gente quer trabalhar. E aí tem muito RH sofrendo em empresa porque não perguntou lá no começo qual que era o nível de reconhecimento, de autonomia, de entendimento do que é o RH, de carta branca, de ferramenta, de orçamento. Se você não fizer essas perguntas nas próximas empresas que você participar de processo seletivo, você vai continuar se surpreendendo negativamente de que aquela empresa potencialmente não reconhece o RH como uma área de potência, né? Então, assim, acho que um caminho importante para a gente parar de sofrer como RH é começar a fazer essas perguntas e escolher melhores empresas que a gente quer trabalhar. Concordo 100%. E aí, voltando no exemplo que eu estava te dando, né, a questão da pesquisa de engajamento, qual foi a primeira coisa? Eu fui entender os valores e a cultura da empresa. Ninguém conhecia. Nem o RH conhecia, nem os líderes conheciam, nenhum dos 2 países conhecia. Aí eu fui abrir um armário, né? Literalmente? Literalmente. Eu abri um armário, aqueles de aço, né? A hora que eu abri o armário, tinha uma caixa dos Estados Unidos, da matriz. Falei, gente, o que é isso? Ah, isso são os valores da empresa. Chegou faz 1 ano. Chegou faz 1 ano. Então, assim, tinha uma caixa de material, sabe, de comunicação, de flyer, de cartão, de um monte de coisa super interessante. Eu abri aquele material, liguei para o headquarter. Ela falou, olha, eu tenho um material aqui, ele está atualizado, sim, ele está atualizado, mas o Brasil nunca implantou os valores. Então eu pensei, poxa, se a gente vai começar a fazer uma transformação dentro da empresa, a primeira coisa é implantar realmente os valores. Só que implantar primeiro dentro da própria área de RH. Então eu fiz todo um trabalho, né, de entendimento dos valores com a minha equipe. Depois eu fui separando e entendendo, puxa, a gente não é uma área só de departamento pessoal. Então eu deixei uma pessoa em departamento pessoal, a outra em desenvolvimento para formar ela e tudo mais, e a jovem aprendiz ajudando nas 2 vertentes. E a gente começou a fazer isso. Aí buscando as pessoas, apresentando para elas os valores, perguntando quais elas se identificavam, e toda a campanha de comunicação interna foi utilizando as pessoas, falando, a comunicação, que é um dos valores, para mim significa tal coisa. Então, para começar a aproximar as pessoas.
E olha que interessante o que é transformação organizacional. Vou dar o exemplo dessa mesma empresa aqui no Brasil. Era uma empresa, né, de material de escritório, vendia material de escritório. Então, o escritório ficava junto com o centro de distribuição. Então, era um galpão enorme e o lugar físico do escritório tinha 3 andares junto com esse galpão. O primeiro andar tinha 2 áreas, o segundo andar só tinha área administrativa e o terceiro andar ficava a área de recursos humanos. Só a área de recursos humanos, numa sala fechada de vidro e que passava uma chave. Reforçava totalmente a imagem que tinham, né, do Exato. RH. E a área de baixo do primeiro andar era uma área com um pé direito gigante, tipo 20 metros, era uma coisa absurda, com os dutos de ar-condicionado aparente, e era um lugar lindo, inclusive super gostoso de estar ali. E aí na minha primeira reunião de diretoria, né, eu fiz uma sugestão e eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos trazer todas as pessoas de todos os andares para o mesmo andar. Aí todo mundo, mas por que isso? Eu falei, a gente quer trabalhar engajamento. A gente quer mostrar para as pessoas o que é o negócio. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai primeiro tirar todos os diretores de sala, porque cada diretor tinha uma sala também de porta de vidro fechadinha. A gente vai tirar todos os diretores de sala. Aqui embaixo ele era tipo um L. Então, assim, nesse pedaço do L vão ficar algumas baias grandes com alguns diretores e do outro lado outros diretores. Então, todos vão ficar de frente para todas as pessoas. A gente vai rebaixar todas as baias para que fique no nível onde as pessoas possam se ver. E a gente vai reorganizar todos os lugares de trabalho pensando no processo produtivo da empresa. Então, começando lá pelo comercial, depois do comercial vinha marketing, aí vinha o pessoal de merchandising, de saque, jurídico, RH, administrativo e financeiro. São as simbologias do reforço, né? Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente colocou todo mundo posicionado no mesmo lugar, somos um time, trabalhando todos juntos. Olha que interessante que é fazer transformação organizacional por meio da área de pessoas. Então a gente reforçou isso, que era inclusive uma campanha global da empresa, que somos um único time, reforçava isso, colocou todas as áreas, né, uma seguida da outra em relação ao processo de vendas e de produção da companhia, para melhorar a questão de tempo de conversa. As pessoas se falavam por mensagem dentro do escritório, as pessoas não levantavam para ir conversar com outra. Nós tínhamos 150 pessoas dentro do escritório. Não fazia sentido, Não fazia sentido nenhum. A partir do momento que a gente mudou essa posição, que as pessoas levantavam um pouco para conversar com o outro, parou de usar mensagem, ficou menos impessoal, as pessoas começaram a ter uma tratativa mais pessoal. Aí outras coisas físicas, né, que a gente fez, eram 5 dutos de ar-condicionado e eram 5 valores. E cada valor era representado por uma cor. A gente pintou cada duto de uma cor, de um dos valores. Legal. Então, assim, transformação organizacional por meio do RH tem a ver com isso. Tem a ver de tornar físico, né, o que é o negócio, o processo do negócio, para as pessoas tangibilizarem e entenderem. E esse trabalho de aproximação, muita comunicação interna e etc., foi fazendo com que as pessoas entendessem o que era a cultura da empresa, a forma como elas poderiam se posicionar. Só que a gente, como agente de transformação, tem que estar muito ligado em muitas coisas. Dá um outro exemplo dessa empresa também. Faz um mês que eu estava na organização, me chegou um e-mail que era um histórico de 19 conversas no mesmo e-mail. E era o quê? Era um diretor conversando com outro diretor, fazendo uma solicitação, e esse diretor falava que não, e eles começaram a discutir por e-mail, incluindo outras pessoas da equipe de ambos. Chegou um momento que eram 19 e-mails no mesmo histórico, tinham 34 pessoas envolvidas naquele e-mail. Assistindo, né? Assistindo. E aí, um dos diretores, que era o CFO, né, chegou, né, até o meu local de trabalho e falou, cara, eu preciso de ajuda. Você viu o e-mail? Eu falei, vi. Ele, como é que você pode me ajudar? Eu falei, de uma forma bem simples. Levantei. Pegou na mão quase, né, com criança, igual criança. Eu peguei na mão. Eu peguei ele na mão. Fui até a sala do outro diretor que eles estavam conversando por e-mail. Falei, você tem um minuto? Ele, sim. Nós 3 fomos para a área de café. Eu entrei na área de café e falei para eles, vocês têm 15 minutos para resolver o e-mail. Fui embora e tranquei a porta. Igual criança, literalmente. 15 minutos depois eu voltei, eles estavam dando risada, né, conversando, eles falaram, a gente conseguiu em 5 minutos resolver. Isso é transformação organizacional por meio de pessoas. Com o básico bem feito. Exatamente, né? Pensando na questão do básico. Para você ter ideia, este primeiro ano, a gente fez tantas ações desta forma, tanto no Brasil como na Argentina, que no final do ano rodou a pesquisa de engajamento, a gente saiu de 52 para 92 na Argentina, 54 no Brasil para 94.
E a gente manteve essa nota, ou ela ficou 1 ponto ou 2 pontos maior nos outros anos, mas a gente conseguiu elevar e ficou em primeiro lugar em engajamento globalmente entre todos os países da empresa. Quanto tempo? 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Legal. Mas assim, aí pode ver a perguntinha, né, de fórmula mágica, né, porque eu sei que você gosta disso, né, a cerejinha do bolo, né, como é que a gente faz, né, com que 1 ano a gente consiga trabalhar tudo isso? Eu sempre tenho a mesma resposta, é arregaçar a manga e trabalhar. Não tem outra. E olhar pra cultura o tempo inteiro, Exato, né? o tempo Pegar inteiro. essa manga pra trabalhar com um negocinho da cultura assim, ó, debaixo do braço, sem esquecer. E aí, transformação organizacional a gente só faz quando a gente se reconhece nos valores. Isso é uma coisa que eu aprendi. Que estava comentando, né, no adendo, nas aspas que você fez. A primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei como recursos humanos, eu nunca tive experiência em RH, eu trabalhava como job hunter, como headhunter, em empresas de outplacement, durante 2 anos. Trabalhei em 3 empresas diferentes. E essa empresa me chamou para uma indicação, né, e falou, a gente tem um temporário de 3 meses em recrutamento, eles tinham fechado com um grande cliente, uma multinacional mega conhecida, e a gente precisa contratar 50 profissionais no mesmo perfil, que é um perfil de SAP, em 3 semanas. Então você vai vir para ajudar a gente em 3 meses a reorganizar a área e também fazer essa contratação. Falei, tá bom, gente, mas eu não conheço nada de recrutamento, de SAP, SAP CO, chamava de CO, não tinha a mínima ideia do que era aquele mundo. E eles falaram, mas é que na verdade, o que a gente está vendo em você? Você tem todos os valores da companhia. E a gente está há 9 meses procurando um head para São Paulo, para a área. E a gente acredita que é você. Não, vocês estão malucos, eu não tenho experiência nenhuma em RH, vocês vão me contratar por minha competência pessoal, pelos meus valores. Eles, é só assim que vai dar certo. A gente transformar a área, que se chamava de capital humano, né, e transformar a organização. Quando alguém se identificar realmente com os valores e seja natural a expressão deste valor. Eu fiquei 10 anos na empresa. Né? Então, assim, a transformação organizacional ela só ocorre quando eu realmente me identifico. E se eu quero trabalhar a transformação organizacional em todas as empresas que eu passo, eu preciso me identificar com os valores. Legal. Inclusive, quando eu saí dessa companhia, fui para uma concorrente brasileira de 3 mil pessoas, era o triplo, né, do tamanho. Eu ia ter uma equipe também de quase 30 pessoas, ia ter mais áreas, etc. E, inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu cheguei lá me achando que era o máximo, que era o cara, porque eu ia ter tal coisa, uma empresa gigante e tal. Em 2 semanas eu sabia que não era meu lugar. Né? Por quê? Porque eu não me precavi com isso, de fazer as perguntas, né? Porque me subiu tanto um ego, uma questão de que agora eu sou o máximo, né? Porque me caçaram no mercado e etc., que eu não fiz as perguntas para saber se eu estava cômodo lá dentro e eu não me identificava com os valores. Então, assim, foram os 2 piores anos da minha vida, mas foram os 2 melhores anos da minha vida. Foi onde eu realmente aprendi. Onde eu aprendi a respeitar esses meus valores, onde eu aprendi a trabalhar num ambiente muito adverso, porque era adverso para mim. Não era adverso para todas as pessoas que trabalhavam na organização. Mas para mim era adverso porque eu não concordava com a forma da empresa atuar. E daquele momento, isso foi 2014, né, eu tomei uma decisão. Eu só trabalho em empresas onde eu me identifico com os valores. Legal. E essa vai ser a primeira checagem que eu vou fazer na organização em relação aos valores. Mas não adianta só eu conhecer os valores e me identificar. Eu preciso perguntar como é que as pessoas vivenciam esses valores. Como é que o CEO vivencia? Qual é a visão dele sobre isso? Porque, de novo, se o CEO, que é a pessoa master em representação da cultura da organização, né, não vive o valor da forma como ele está expressado, a gente não faz transformação também. Muito bom. Quando você olha para trás e consegue identificar, né? Você disse que desde o dia da primeira empresa que você trabalhou, você respira, né, transformação de alguma maneira. Quando você olha para toda a sua trajetória, o que você acha que foi determinante para os sucessos que você coleciona hoje? Humildade. Humildade? Não tenho dúvida já. Para perguntar, para compartilhar, humildade em qual momento? Humildade para ser quem eu sou. Eu acho que esse é o principal. Essa empresa que eu te falei que eu não tive uma boa experiência, era uma empresa que tinha notório um preconceito, né, em relação ao fato de eu ser homossexual. E isso era algo falado. Né? Você não vai entrar nessa reunião, porque eu era gerente sênior, um gerente sênior nessa reunião que seja homossexual não pode entrar. Né? Então era nesse nível. Então, assim, a humildade e o respeito Qual próprio. ano era isso, né? 2013. Né? Muito recente. Então, assim, a humildade de saber quem eu sou, né? E respeitar quem eu sou e a forma como eu penso, para mim é chave para tudo isso. Então eu aprendi muito isso, de respeitar quem eu sou e que seja um lugar que me respeitem.
Só que para me respeitar, se eu não me respeito, eu não me identifico, eu não me conheço, isso não vai rolar. Né? E saber lidar com as adversidades, né? do dia a dia. Mas eu acho que essa humildade foi o que eu mais aprendi, sabe? E pelo baques que eu já passei, de como escolher ego inflado, sabe? Tanto que hoje em dia... Foi aprendendo, né, Exato. com o tempo. Hoje em dia, tem uma coisa que eu me identifico na DIL, que é a empresa que eu trabalho hoje, é que eu sempre me apresento e falo, né? Eu sou o Alê e eu estou como Head de People. Porque é assim que eu me sinto. Você não se apaixonar por onde você está hoje, né? Quando você se apaixona demais, ou pelo produto, ou pela pessoa, ou por onde você está, você não consegue olhar para o todo, né? Esse é outra aprendizagem, sabe? Por isso que eu mudei a questão do estou, né? Porque eu sempre falava, eu sou de tal empresa, ou eu sou tal empresa. E isso me impossibilitava de ter um olhar diferenciado também. Agora, se eu estou, é que nesse momento eu estou 100%, mas eu estou. Né? E o sou acaba trazendo um ego inflado também, né? Eu sou o diretor de pessoas, eu sou não sei o quê. Tanto que alguém às vezes me pergunta, qual é o seu cargo? Para mim não está claro o cargo. Eu falei, gente, pode ser Pikachu o nome, entendeu? não me importa o nome do cargo, né? Então eu já participei de processos seletivos que as pessoas falavam, mas aqui eu não tenho cargo de diretor. Eu falei, tudo bem, mas qual é o desafio? Eu vou transformar? Vai ter autonomia para transformar? Né? A gente vai fazer coisas acontecerem? A gente vai inovar? Quer dizer, você tem um cargo e não tem nada disso. Né? Exatamente. Né? Então, teve uma empresa também de tecnologia que eu fiquei 1 ano, foi a primeira empresa que eu tive uma sala. E para mim foi muito estranho, sabe? Sentar numa sala, e aí era CHRO, né? na placa com o meu nome e com o nome do cargo na porta. Né? E aí eu cheguei naquela sala, tinha uma TV gigante, eu trabalhar no notebook naquela TV e tal. Falei, gente, eu não preciso de nada disso. Tanto que eu não ficava na minha sala. Eu pegava meu notebook, sentava lá na operação, sentava junto com as pessoas. Legal. Sabe? Porque não faz parte da minha essência. E a empresa queria mudar a essência dela. Então, se eu não saísse dali e mostrasse que a essência era diferente, eu também não ia conseguir fazer a transformação que a empresa precisava naquele momento. Muito bom. Para a gente finalizar, Ale, eu queria que você investisse um tempo nos dizendo se você entende que o profissional de RH ele está preparado para conduzir grandes transformações dentro da empresa, sejam elas quais forem. Nossa, sua carinha. Ai. Ai, aqui é um lugar seguro, Ale, pra você dar sua opinião. Exato. Pode dizer. Com todos os milhões de views aqui, né? Vamos lá, eu vou tentar ser muito honesto e cuidadoso. Eu acredito que ninguém está pronto 100% para nada, né? Mas eu acredito de estar disponível. E infelizmente eu vejo ainda o RH não estando disponível para mudanças, né? Ou não estando aberto para essas mudanças. Já comentei com você em outros momentos, né? Essa questão do benchmark, do copy-paste, essa questão de, eu vou falar para todo mundo da forma como eu estou fazendo, porque aqui eu faço melhor, etc. Tudo isso é uma nuvem de fumaça, né? E que não ajuda. O que eu vejo hoje, que tem uma grande crítica em relação ao RH, primeiro em relação ao RH estratégico. Né? Eu não acredito no RH estratégico. Né? Tem um grande amigo de Employee Branding, né, que é um precursor de Employee Branding no Brasil, que eu concordo com ele. Né? Nas empresas a gente não fala de marketing estratégico, financeiro estratégico, porque o RH tem que se colocar como estratégico. Ele tem que ser Inclusive, estratégico. No nosso evento é proibido falar a palavra estratégico. Perfeito. Então, assim, para mim não existe RH estratégico, para mim existe RH dono da sua parte, dono do negócio, né? E eu não vejo o RH querendo fazer isso, eu não vejo o RH querendo evoluir, sabe? Aprender, ter autocrítica, autorreflexão. Então, assim, parece que está um mundinho tão de fórmulas mágicas ou um mundinho tanto de vamos fazer o que todos estão fazendo e a gente está se perdendo no meio do caminho. Só que, se a gente não mudar isso logo, o mundo está comendo a gente como área. A gente está vendo já vários processos de RH saindo de RH e indo para outros espaços dentro da organização. Porque são outros espaços de outras áreas que já entenderam todo esse processo e já entenderam que tem que ter uma visão do todo, não só a visão daquilo que eu faço aqui. Né? E que ser estratégico é ter autocrítica. Ser estratégico é trazer situações para o meu dia a dia, né, e como área, que não seja só a minha visão do que acontece comigo aqui internamente. Só que eu não vejo o RH querendo fazer isso. Sabe, eu tenho participado de outros eventos, de outras palestras, fóruns, etc. E as pessoas ainda estão querendo dizer, porque aqui na empresa a gente conseguiu não sei quantos X% de tal coisa, porque aqui a gente fez tal coisa. Legal, maravilhoso,
né? Agora, como é que você chegou até ali? Para quem que você pediu ajuda? Quem mais esteve presente? Então, Quem construiu essa história junto com você? Exatamente. Então, eu acho que está faltando isso no RH hoje, é parar de querer ser estratégico e ser. Por isso que eu digo, é arregaçar a manga, é trabalhar, é escutar as pessoas, é estar de perto, é dar sua opinião. Aqui na empresa a gente não tem espaço com RH, as pessoas não nos escutam. Mas como é que você se faz escutar? Então, o RH, acho que por muito tempo se colocou como vítima também da situação, e aí por isso que o RH protagonista nos últimos 3, 4 anos está tão falado, né? Porque pela essa necessidade realmente da gente se colocar como protagonista. Só que se colocar como protagonista não significa me colocar impondo situações. Protagonista significa eu ser responsável pelas escolhas que eu faço. E ser responsável em falar e colocar o que eu penso, o que eu acredito, sustentar e sabendo de quais são as consequências daquilo. Quando eu fui trabalhar na empresa, né, que eu não me identifiquei, eu estava 10 anos na outra. E assim, foram um mês para poder comunicar minha saída, porque tinha uma repercussão global, etc. E quando eu cheguei lá e vi que não era meu lugar, outra empresa me falou, você pode voltar o que você quiser, vai ficar 1 ano a sua cadeira vaga. E ficou 1 ano a cadeira vaga. Só que com 2 semanas, quando eu percebi que não era meu lugar, eu pensei, eu fiz uma escolha. E a consequência da minha escolha é essa. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fugir da minha escolha e da consequência dela, ou vou enfrentar e vou aprender alguma coisa com isso? Então, eu acho que falta isso um pouquinho, sabe? Essa humildade e, ao mesmo tempo, esse arregaçar as mangas e querer fazer as coisas acontecerem aonde eu estou hoje, sabe? Com as condições que eu tenho hoje. Seja condições de verba, seja as condições de equipe, né? Mas é fazer acontecer, independente de qualquer coisa, com o que eu tenho na mão. Mais com menos, que é você viveu sua vida inteira fazendo mais com menos, né? Tanto pessoal como profissional. Muito bom. Ale, eu quero te entregar um presente, mas antes de te entregar um presente, você sabia que a Flash, você consegue ter vários benefícios em um único cartão? Você sabia? Tem gente que ainda não sabe, você acredita? Eu já uso, viu? É mesmo? Lá na empresa a gente usa Flash. Que legal. Se você não usa e não conhece ainda, a gente vai deixar aqui um QR Code, vai deixar também aqui um link na descrição para você conhecer. Mas antes de eu te entregar o seu presente, eu gostaria que você deixasse a mensagem final para as pessoas e como elas podem te encontrar na rede social. E essa mensagem final, eu queria que você pensasse que aqui a gente tem um tanto de gente de RH que já escuta o RH Cast, sabe? A gente tem alguns fãs aqui que estão sempre aqui, sempre escutando uma coisinha diferente. Eles são ansiosos por coisas diferentes. Eles ambicionam palavras diferentes. Se tivesse que dar um conselho para RH que você nunca deu. Pergunta difícil para ser feita assim, né, Ale? A gente nem combinou. Um conselho que você nunca deu para ninguém de RH e você vai dar aqui para os nossos fãs do RH Cast. Que conselho que é esse? Vamos lá, primeiro vocês podem me encontrar no LinkedIn, Alexandre Fleury, com Y no final, podem me conectar e eu vou aceitar a conexão de vocês. Uma mensagem é uma coisa que eu acredito muito, né? Primeiro que não tem caminho novo, o que tem de novo é o jeito da gente caminhar. Independente da forma como eu vou caminhar, né? Mas é um jeito novo de caminhar. Então assim, não fiquem procurando, né, caminhos novos, os caminhos já estão aí trilhados. Agora, o jeito com que você vai fazer esse caminho é o que vai fazer diferença. Muito bom, gostei demais disso. E repete pra gente essa frase. Não há caminho novo, o que há de novo é o jeito de caminhar. É um poeta brasileiro. Muito bom, gostei bastante. Seu presentinho. Eba! Abre pra contar pra galera que ainda não viu as pessoas abrindo o presentinho da Flash. Eba! Enquanto isso, antes de você mostrar, eu vou dar alguns recadinhos importantes. Importante para você que tá aí, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Toda vez que a gente tiver um novo episódio, você vai ser notificado e notificada. Não vai perder nada, tudo que a gente postar aqui. Aproveita também para poder me seguir lá nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no TikTok, quanto nos streaming de áudio. Às vezes você já tá ouvindo a gente no Spotify, no Deezer. Aproveita para poder seguir a gente também. E se você ainda não conhece a People Academy, conheça. É a primeira EdTech do Brasil focada em desenvolver profissionais de RH. Seja iniciante, especialista, liderança de RH ou você que quer empreender. Gostou do presente? Olha só, eu preciso beber mais água. E foi ótimo, muito obrigado, Flash. Né? E eu preciso tirar as coisinhas da minha cabeça e colocar no papel. E outra coisa, meu caderno acabou semana passada. E eu precisava de um caderninho novo para as anotações, que eu ainda faço muita anotação. Então pronto, então agora. Muito bom. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, viu, Ale, pelo seu tempo, pelo seu conteúdo. E obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Ei, você acabou de assistir mais um conteúdo aqui do RH Cast no meu canal e eu tô aqui para te dizer que existem vários outros conteúdos incríveis para você maratonar. Inclusive, tô deixando aqui do lado 2 sugestões muito interessantes para que você consiga se desenvolver como um profissional de RH de alto impacto. Aproveitando, eu quero deixar 2 recados. O primeiro deles é para você que gostaria de se desenvolver como RH que realmente impacta o negócio em que trabalha. Hoje nós temos a maior escola de RH do Brasil, People Academy, lá você consegue se desenvolver em 4 grandes carreiras. Se você está iniciando, se é especialista, liderança de RH ou quer empreender, são mais de 25 conteúdos para que você possa se desenvolver. E eu estou deixando aqui do lado um QR Code para você conhecer um pouco mais da plataforma. Aproveitando, eu quero te dar um outro recado que na verdade é uma sugestão, para que você conheça todos os apoiadores do projeto RH Cast. É por causa deles que conteúdos de alta qualidade como o que você acabou de assistir chegam para você gratuitamente. No mais, aproveita bastante os conteúdos aqui do nosso canal.